Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos, que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Nosso Lar, capítulo 2, Clarencio. Manadas de seres animalescos. Onde o mal predomina no plano espiritual, há por afinidade grupal, alguns comportamentos típicos da condição moral dos habitantes de uma região específica. Não devemos nos surpreender por tais relatos. Em alguns países do mundo, no paroxismo do ódio e do mal, testemunhamos relatos frequentes de grupos armados de pau, pedra e outras armas, provocando a dor, a morte e o terror, gerando uma soma de refugiados, que se esconde da malta de infelizes, que querem expressar sua animalidade através da violência. A diferença aqui no relato de André Luiz é que se encontram no plano espiritual, cujo corpo espiritual sofre, com o passar do tempo, transformações na sua morfologia, graças ao pensamento frequente de revolta, vingança, maldade e diversos outros tipos de ideias deletérias, criando formas no semblante destes seres humanos, semelhantes a animais. Não são animais, são homens. Nas regiões das trevas estes seres são comuns, conforme relata o espírito Camilo, pelas mãos de Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Livro Memórias de um Suicida. Muitas das modificações no corpo espiritual se iniciam quando encarnados, não se expressando no corpo biológico devido às leis que regem a biogenética, limitando a expressão do corpo espiritual, no corpo físico, em sua totalidade. O corpo biológico é limitador das expressões mentais do espírito, nada obstante, haverá alteração na forma do corpo espiritual, mais suscetível a modificações impostas pelo campo mental. Vale a pena ressaltar que ser feio, bonito, branco ou negro, baixo ou alto, no corpo biológico, não é a expressão da sua qualidade mental ou moral. O Francisco de Assis era bem feinho. Madre Teresa de Calcutá não seguia os padrões de beleza feminina do mundo. Gandhi nem se fala. Há muita gente bonita fisicamente que guarda um corpo espiritual semelhantes aos das bruxas dos contos de fadas, conforme o espírito André Luiz relata no livro Libertação, pelo médium Francisco Cândido Xavier. A esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso lhe realçavam a profundeza do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Halo Plúmbio denunciava-lhe a posição de inferioridade. A jovem mulher buscou o sono da sesta, num divã largo e macio, na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Livro Libertação. Que tal definirmos um corpo espiritual belo, de semblante admirável, com a roupagem da caridade nos nossos pensamentos, palavras e atitudes? Vai ser melhor do que cuidar apenas do corpo fisiológico, que nunca escapa dos olhos sempre obscuros, pelos preconceitos e conclusões culturais típicos de um mundo de provas e expiações. Um grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz.